Olá, tudo bem com você? Nesse momento nós vamos começar o estudo das 7 trombetas do Apocalipse. Se você não está acompanhando a série, recomendo que você veja os episódios anteriores para que você possa entender o contexto. No estudo anterior, nós aprendemos que Jesus foi entronizado e ele recebe um livro selado com 7 selos. E é a abertura desses 7 selos desse livro que nós vamos estudar hoje. São as medidas do governo de Jesus. Então, abra sua Bíblia e vamos ler lá o primeiro selo. Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então e eis um cavalo branco, símbolo de pureza, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Aqui a palavra coroa é Stéphanos, na verdade era aquela coroa de louro concedida aos vencedores nas Olimpíadas. Então aqui é um símbolo de vitória. Por isso a Bíblia diz, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro, a descrição dele aqui parece a descrição do próprio Jesus. Ele inicia a igreja na terra. Aqui é um paralelo com a igreja apostólica, a igreja que tinha uma doutrina pura, e nós estudamos no estudo das 7 cartas de Jesus, ela é representada pela mensagem à igreja de Éfeso. Já no segundo selo nós lemos, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Continuando, conseguimos ainda estabelecer um paralelo com as 7 igrejas. Nós sabemos que o 7 representa a totalidade de um período de tempo. As profecias que Deus dá na Bíblia, a semelhança da profecia da estátua de Daniel, ela geralmente refere-se a acontecimentos futuros. Então, quando a gente olha uma profecia, se ela já foi cumprida, a gente consegue olhar para trás para a história e identificar os símbolos daquela profecia presentes no decorrer da história. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente olha para esses segundos, se a gente entende que o primeiro selo, ele representa a igreja apostólica, o início da pregação do evangelho na terra, e aqui diz, né, saiu vencendo e para vencer, ou seja, é uma igreja vitoriosa. Ninguém pode derrotar a igreja de Deus na terra, porque foi o próprio Jesus que fundou essa igreja. Então, por mais que venham perseguições, por mais que venham dificuldades, essa é uma igreja vitoriosa, porque Jesus sai vencendo e para vencer. Agora, aqui no segundo selo, nós percebemos a cor vermelha, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Fazendo uma sobreposição com a história, nós percebemos aqui claramente aquele contexto do final do Império Romano, onde haviam muitas guerras. Não era somente a perseguição aos cristãos, mas era uma diversidade de conflitos ali por todo o Império Romano. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. O Espírito Santo é simbolizado pelo óleo, o óleo da unção, e o vinho é o sangue de Cristo, mas eles são intocáveis aqui no texto bíblico que a gente leu. Por mais que haja depravação, degeneração, um processo de apostasia, de escassez da palavra, eles tinham que trabalhar, aqui né, a gente vê, eles tinham que trabalhar um dia inteiro por 1 denário, era o preço era o pagamento de um dia de trabalho de um soldado, ou seja, tinha que trabalhar muito para comprar um punhadinho de farinha ou de cevada para fazer o pão. É isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia. O pão simboliza a palavra. Jesus é o pão da vida. Então Jesus é essa palavra. Mas mesmo que a palavra nesse momento da história fosse tão difícil de encontrar, fosse tão difícil entender qual era a verdade sobre Deus e sobre Jesus, a salvação ainda está disponível.
O azeite e o sangue são intocáveis. O Espírito Santo e o sangue, a salvação por meio de Jesus. Então aqui quando a gente olha a cor preta em completa oposição com o branco, a gente percebe, fazendo um paralelo novamente com as 7 igrejas, que aqui é exatamente aquele período da história que é representado pela igreja de Pérgamo, onde começa a entrar apostasia e a igreja começa a acolher doutrinas falsas e vai se formando o que depois se estabeleceu a igreja cristã medieval, repleta de falsas doutrinas, depois passou por um período pelo período da Reforma Protestante. Contudo, muitas heresias ainda estão por aí até hoje. Então vamos recapitular o que a gente... Bom, antes da gente recapitular, vamos então para o 4º selo. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. Quero te falar um detalhe. Aqui essa palavra vem, na verdade foi traduzida errada. Ela é vai. Porque Jesus está no céu. E a abertura desses 7 selos são as medidas de governo de Jesus Cristo para que Deus cumpra a sua promessa que nós estudamos na semana passada, na qual ele disse, lá no livro de Salmos, Davi registrou, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos sob o estrado dos teus pés. Então, quando a gente leu as 7 cartas de Jesus, a gente vê que ali nas 7 cartas tinham elogios e repreensões e ameaças. Olha, se você não se arrepender dos teus pecados, Jesus aponta o pecado de cada igreja, de cada período histórico, então, por assim dizer, e ele diz: se você não se arrepender, vou permitir que aconteça isso e aquilo. E isso e aquilo é exatamente o que a gente está lendo aqui nos selos. Já são medidas de Deus para conter o avanço da maldade, a apostasia no meio do seu povo. Então, a palavra vem, ela significa, na verdade, ela seria vai. Por isso que cada vez que é aberto um selo, é dito vai, porque cada vez está mais próximo do momento em que de fato Jesus vai voltar. Então, quando você ler aí na sua Bíblia vem, eu vou dizer vai, tá bom? Então, vou continuar a leitura aqui, Apocalipse capítulo 6, estamos lendo versos 7 e 8. Vai, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno, essa é uma palavra que significa sepultura, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente percebe que essas quatro formas de situação aqui que a gente vê nesses cavaleiros, esses cavaleiros também, eles aparecem em outros momentos na história de Israel, são símbolos de quando Deus permite que Deus retira a proteção do seu povo para que eles sofram a consequência do seu próprio pecado, ou seja, do seu desvio das ordenanças de Deus. Então, é muito interessante, a gente consegue entender dessa maneira que os selos, eles são as medidas de Deus, retirando a sua proteção, permitindo que a desgraça aconteça no seu povo para que ele possa se arrepender do seu pecado. Então, olhando aqui para esse 4º selo, essa cor amarela, a palavra original é pálio, seria pálido, como que está morrendo. E ali diz, né? Se chama morte e o inferno, a sepultura o estava seguindo. Quando a gente olha para essa descrição, a gente lembra de qual período da história você lembra? O período mais terrível, que foi chamado de Idade das Trevas. O período medieval. Então, a igreja cristã medieval, como forma de proteção da entidade, ela vai crescendo, ela ganha poder sobre o Estado e ela
e para manter o seu poder, ela começa a promover uma série de enganos, de mentiras, de heresias. Então, a venda do perdão, ela retira completamente a palavra de Deus de circulação. A palavra de Deus, ela foi confinada nos monastérios. E aí isso, então assim, o cristianismo ele passa a ser ensinado por meio de pinturas nas paredes das igrejas. Então existe ali um avanço das artes também. E ele passa a ser ensinado somente por meio dos cultos. Contudo, a língua oficial dos cultos naquela época, ela era o latim. Isso é uma forma de criar um distanciamento entre a população e Deus e dificultar o acesso à informação e criar um sistema opressor para que as pessoas não questionassem tudo que estava sendo ensinado e a norma da sociedade. E a gente vê que na Idade Média, por todo esse cenário de opressão, pela retirada da palavra de Deus, a palavra de Deus contém instruções para a nossa felicidade, instruções de saúde, instruções sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas, nos relacionar com a natureza. Então, quando tudo isso é tirado do povo, então existe muita morte, a gente vê epidemias, a peste bubônica que matou centenas de milhares de pessoas na Idade Média, e algo muito triste também que aconteceu na Idade Média foi o Tribunal da Inquisição, que matou muitos mártires, pessoas que questionavam aquilo que estava sendo imposto pela Igreja Cristã medieval, confrontavam aquilo com a verdade das Escrituras e eram assassinadas publicamente, torturadas de maneira cruel. Se você nunca viu nenhum instrumento de tortura dessa época, eu recomendo que você olhe no Google, você vai ficar impressionado com os instrumentos de tortura que foram criados para punir as pessoas que se posicionavam ao lado de Deus. Esses instrumentos de tortura, eles já são uma herança do Império Romano. O Império Romano de todos foi o império que tinha mais requinte de crueldade na sua forma de punir os seus adversários. E a Igreja Cristã Medieval, ela se apropria desses instrumentos de tortura e ela cria outros ainda mais cruéis para torturar aqueles que se posicionavam ao lado da palavra de Deus. Então, vamos recapitular os cavalos e cavaleiros que aparecem nessa visão. Será que nesse grupo de 7 selos nós conseguimos... bom, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Sobre esse paralelo com as 7 igrejas, mas eu tenho esse estudo escrito e eu vou continuar aqui. Estou aqui então nesse ponto. Sempre houve na história um remanescente, um povo fiel. Nós estamos novamente vivendo uma época terrível. Lembra-se do nosso estudo da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Então é um tempo de morbidade espiritual, um tempo de arrogância, ali diz, né, rico sou e de nada tenho falta, um tempo de soberba espiritual. Mas aqui nesse período Deus também tem seus fiéis. E ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é a fé pura, colírio para enxergares, que é o Espírito Santo que nos dá discernimento entre o bem e o mal, e vestes brancas, que é a transformação de conduta por meio do nosso consentimento, humildade e reconhecimento de que precisamos da pureza de Jesus. Então nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa finitude, a nossa carência do Espírito Santo. Sejamos nós esse povo que vai se levantar pela verdade do Evangelho e sofrer o que precisar. Então chegamos ao 5º selo. Vamos ler Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos,
que iam ser mortos como igualmente eles foram. Uau! Então aqui nesse último texto fica claro que o número de mártires ainda aumentaria e vai aumentar até que Jesus Cristo volte. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um paralelo, então, com as igrejas, né? Eu disse a você que o terceiro selo é um paralelo com a igreja de Pérgamo, o quarto selo é um paralelo com a igreja de Tiatira e o quinto selo é um paralelo com a igreja de Sardes, esse que nós acabamos de ler. As almas debaixo do altar, elas são mártires, pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. As pessoas, quando morrem, elas permanecem inconscientes. Como então João podia ter visto almas debaixo do altar clamando por justiça? A palavra alma no hebraico é nefesh. Não tem essa conotação fantasmagórica de espíritos desencarnados. Isso é mais da cultura grega. Biblicamente falando, nefesh quer dizer ser vivente. Falamos sobre isso, aliás, a gente ainda não conversou sobre isso. Tanto é que quando nós vamos para Gênesis 2, o verso 17, na criação do ser humano, é dito que Deus coloca elementos do pó da terra, e nós temos mesmo, né? Carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio em nosso corpo. E ele pega o pó da terra, mistura ali com água, faz um barro, faz um boneco e coloca nesse corpo o fôlego de vida e o homem se torna uma alma vivente, uma nefesh. Não diz que ele recebe uma alma, que ele recebe uma entidade externa. A Bíblia diz que ele se torna uma alma, ou seja, uma pessoa. Então, quando morremos, tudo que está em nós na terra volta para o pó. Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, diz: a alma que pecar, essa morrerá. E ainda que nós acreditemos nessa concepção de que a alma é imaterial, fantasmagórica, ela também seria mortal, tá vendo? Então não existe essa conotação de que você morre e uma alma sai de você e continua viva. Mas como nós não cremos assim, né? Nós cremos que a alma é uma pessoa, o correto seria dizer: naquele dia foram batizados 3.000 pessoas, mas está escrito 3.000 almas, e a gente lê isso lá em Atos 2:41. A Bíblia ela usa então a palavra alma se referindo a pessoas, ao ser humano integral, a psique, que é a nossa mente, a energia vital que vem de Deus, que é o fôlego de vida, e o nosso corpo, então uma tríade. Essas almas então que gritavam embaixo do altar, elas não são nada mais, nada menos do que pessoas que foram martirizadas pelo evangelho, que estavam clamando por justiça. Os mártires, eles derramaram sangue em sacrifício. Então, diante de Deus, as súplicas dos mártires, ela representa o clamor do povo de Deus que sofreu ao longo da história. Mas e esse sangue que clama? Ele nos faz também voltar lá para Gênesis. Lembre-se de que o Apocalipse se estuda sob a luz do Antigo Testamento e porções da Bíblia escritas que são porções da Bíblia escritas antes de Jesus. Então, no livro de Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus fala assim: a voz do sangue do teu irmão clama, Gênesis 4:10. Mas sangue não fala, correto? Então, isso é simbólico, é metafórico. Assim como o sangue dos mártires clama por justiça. A verdade bíblica é de que os mortos, como dizia Eclesiastes, eles permanecem inconscientes do que acontece no mundo. Salomão escreveu: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E as suas memórias, os seus sentimentos foram entregues ao esquecimento, e não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Ou neste mundo aqui, né? Na vida. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Esse é um texto muito claro e derruba a crença na reencarnação, em espíritos desencarnados, e mostra, quando você lê em Apocalipse 16, por exemplo, e em Coríntios 11, 14, quando diz que Lúcifer se transforma, né, Satanás se transforma em anjo de luz, o que nós entendemos aqui e
é que quem se faz passar por pessoas que morrem são os demônios, são os anjos rebeldes que foram expulsos do céu. E eles fazem isso a fim de enganar as pessoas, a fim de reafirmar a mentira que foi contada para Eva, de que se pode viver sem Deus. Lembra? Certamente não morrerás. Satanás disse a Eva, encarnado na serpente, incitando ela a desobedecer a Deus. Então, Satanás, por meio desse engano e confusão sobre almas, ele quer sugerir que em nós existe algo de imortal. Isso é lisonjeador, afaga o nosso ego, a gente se sente importante, quando na verdade a nossa salvação, ela depende da nossa humildade, em reconhecer que sem Jesus não há vida. Jesus disse em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem não vem a mim não pode ter acesso à salvação, à vida eterna. Satanás quer afastar as pessoas dessa ideia de dependência. É uma das mentiras mais bem-sucedidas, essa mentira da imortalidade. Nós somos mortais e a nossa imortalidade está condicionada à aceitação daquele que tem a vida em si, Jesus Cristo. Vemos que Jesus, ao se referir à morte do seu amigo Lázaro, diz: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo, em João 11:11. Na Bíblia, a morte é comparada a um sono. Quando não sonhamos, nós não temos a noção do tempo, correto? Na manhã da ressurreição, para as pessoas que ressuscitarão, não fará diferença o tempo que elas passaram dormindo. Em Tessalonicenses 4:13-17, nós lemos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Se entristecer por causa da saudade quando alguém morre é normal, mas não ter esperança é coisa de pessoas que não creem na Bíblia e na promessa bíblica da ressurreição. O verso 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Olha que promessa mais linda. Comprovamos então que as almas clamando embaixo do altar é algo simbólico, mas uma verdade muito clara de que os mártires, eles serão vindicados. Deus vai honrar o sangue deles e nós vamos acompanhar isso no estudo do Apocalipse. Então todas essas perguntas que são feitas ao longo do livro, elas serão respondidas e você precisa acompanhar até o final para que você veja a resposta de Deus a todas essas perguntas. Vamos agora ler o sexto selo, em Apocalipse 6, do verso 12 ao 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. E o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar? Aparece também aqui no texto, no sexto selo, os sinais que Jesus menciona em Mateus, no capítulo 24, os versos 29 e 30. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia, que eu tenho algumas anotações interessantes lá em Mateus e eu quero compartilhar com você.
Então, quando a gente olha para a profecia, bom, eu vou seguir aqui o meu texto, para que eu não repita coisas desnecessariamente. E aí, aqui já tem tudo anotadinho, viu? Sabia? Então, vamos analisar isso que a gente leu. Então, eu vou ler para você aqui Mateus 24, 29 a 30 diz assim, ó. Depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão. Essa tribulação daqueles dias é exatamente o que aconteceu na Idade Média, que foi justamente essa perseguição dos servos de Deus. E aí, então, quando a gente olha para a história, a gente precisa encontrar o acontecimento desses fenômenos físicos depois da Idade Média. Então a gente viu aqui um grande terremoto, o sol ficando escuro e a lua ficando em sangue. Além disso, existe uma chuva de meteoros aqui, né? Uma queda das estrelas. Vamos ver se isso aconteceu na história mesmo, depois da Idade Média? Então, voltando aqui para as palavras de Jesus, elas confirmam, veja como se amarra, né, o texto de Mateus 24 com os selos aqui que nós estamos estudando. Quando a gente estuda Mateus 24, a gente percebe que Mateus 24 começa o primeiro marco histórico que Jesus aponta para o futuro naquele momento, né? É a destruição de Jerusalém. Então, tudo que vem depois da destruição de Jerusalém na narrativa do texto bíblico também se cumpre na sequência histórica. Portanto, esse evento aqui de Mateus 24, do escurecimento do sol, da lua em sangue, da queda das estrelas, ele tem que ter acontecido historicamente depois da queda de Jerusalém, que foi no ano 70. Então, veja como isso vai de encontro com aquilo que nós estamos estudando no Apocalipse. Então, essa tribulação daqueles dias, colocando data para isso, é um período é o período da supremacia papal, que também aparece em Daniel. E nós vamos estudar isso mais para frente. Jesus anunciou, e o profeta João também, que nesse período da história, então, aconteceriam fenômenos que marcariam o início desse período profético e o começo do tempo do fim. No capítulo 10 do Apocalipse, mais para frente, nós vamos estudar um pouco das profecias de Daniel e nós vamos, de certa forma, repassar aquilo que nós estamos estudando hoje com um pouco mais de detalhes. Nós olhamos para a história e percebemos que no ano 1780, no dia 19 de maio, o sol nasceu normalmente. E eu li sobre isso no ano passado, eu encontrei diversos registros em jornais antigos da época, um deles chama-se Essex. E é muito interessante ver a descrição das pessoas do que aconteceu nesse dia. E isso tá tudo disponível na internet, tá? É só você procurar, você vai encontrar toda essa informação. O sol nasceu normalmente, mas poucas horas depois ele escureceu misteriosamente. E os livros que mencionam esse fenômeno o chamam de dia escuro, o misterioso dia escuro de 1780. O sol apagou e os animais confusos, as vacas, por exemplo, retornaram ao seu curral. As aves voltaram para os galhos das árvores para dormir. Algo muito confuso. E naquela noite, a lua ficou completamente vermelha, como se fosse sangue. E as pessoas que conheciam as profecias do tempo do fim, elas estudavam esse assunto, naquele momento entenderam que estavam vendo o cumprimento de uma profecia bíblica. Eles até, inclusive, achavam que era o fim do mundo, porque no Antigo Testamento, quando fala do dia do Senhor, fala que ele será um dia de escuridade. Eu não me lembro exatamente agora onde está escrito isso, mas é referido o dia do Senhor como um dia escuro. E a gente, inclusive, vê nas pragas do Egito que a escuridão, ela é um juízo de Deus. A escuridão na terra é juízo de Deus, né? Então, no dia 13 de 11 de 1833, hoje a gente sabe que isso aqui foi um eclipse solar, mas foi um eclipse solar que atingiu grande parte da Europa, se não me engano toda a Europa, parte da América do Norte, parte norte da África e foi testemunhado inclusive na Ásia. Então foi um fenômeno de extensão mundial. E alguns anos depois,
no dia 13 de novembro de 1833, aconteceu uma chuva de meteoritos que ficou conhecida nos jornais da época como a queda das estrelas. E veja que quem denominou esse fenômeno como a queda das estrelas não era um estudioso da Bíblia. Apenas olhou para o céu e constatou, bom, as estrelas estão caindo, hoje nós sabemos é uma chuva de meteoritos. Então, e é exatamente a linguagem da Bíblia, correto? A Bíblia fala que estrelas cairiam. Então, algo que eu encontrei, uma informação também sobre essa chuva de meteoritos, né, a queda das estrelas, foi tão intensa aquela chuva que, segundo alguns relatos da época, era possível você pegar um livro e ler com 1 palmo de distância do rosto, tamanha quantidade de estrelas cadentes na atmosfera. Já pensou? Outro sinal mencionado foi um grande terremoto. E olhando para a história, ele inclusive é o primeiro sinal, correto? Houve um grande terremoto e então o céu se escureceu, a lua se tornou em sangue e as estrelas caíram. E aconteceu mesmo um terremoto no dia 1º de novembro de 1755. Esse dia em que aconteceu, no calendário católico, era o dia de Todos os Santos. As pessoas estavam aglomeradas nas igrejas quando de repente veio um terremoto devastador. Destruiu Lisboa e foi tão intenso que chegou a atravessar o oceano e foi sentido na costa de outros países. Portugal é marcada por esse evento. Eu cheguei a ver algumas fotos de Portugal e de fato existem monumentos históricos para relembrar esse terremoto porque ele devastou Portugal. A cidade ela foi reconstruída e ficou lá apenas algumas ruínas e um mosteiro da época do terremoto. Realmente foi um evento tremendamente marcante. As pessoas, quando o terremoto começou, elas começaram a fugir da praia, né? Veio um grande tsunami por causa do terremoto. E aonde elas iam buscar refúgio? Nas fortificações das igrejas. As igrejas eram construídas de pedra, muitas com parede dupla, eram edifícios extremamente fortes. Mas, então, quando o terremoto se intensificou, as igrejas ruíram, sepultando milhares de pessoas. Isso aconteceu em 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa. E agora, lembra da pergunta? Quem é que poderá subsistir? Essa é a pergunta do verso 17. O interessante é que no capítulo 7 e 14 tem essa resposta. Quem é que vai sobreviver a tudo isso? O próprio Apocalipse responde. Mas essa vai ser a questão que nós vamos estudar na semana que vem, capítulo 7 de Apocalipse, os 144.000. Você não pode perder.